evangelistas, porque hoje um grupo de cientistas se tem reunido e escrito livros questionando tudo. Eu tenho lido esses livros, sabe? Tenho buscado esses livros e outras coisas também. Eu até hoje não encontrei nenhum cientista que pudesse me convencer de que o homem surgiu por acaso, até hoje. E sabe, não é só eu não. Por exemplo, Einstein, olha esse texto aqui. Até Einstein aparecer, os cientistas ateus diziam que o universo era eterno. Sabia disso? Isso é histórico. Eles diziam assim: o universo é eterno, por isso que a Bíblia está errada. Imagine só dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Como no princípio criou? A terra não foi criada, primeiro, e segundo, ela sempre existiu. Ela não existia e de repente passou a existir. Isso é científico, eles diziam. Só que quando Einstein apareceu, ele chegou com a teoria da relatividade geral. E os cálculos dele e a teoria dele começaram a indicar que o universo teve um princípio. Apareceu. Não existia num tempo atrás. E de repente apareceu. E aí, o que aconteceu então? Os cálculos dele indicavam que tudo teve um início. O tempo, a matéria e o espaço. E agora? Agora os cientistas evolucionistas, eles não podiam dizer mais: bom, a Terra sempre existiu. Não tinha, era fato científico. Opa, então nós temos que pular para um outro lado, né? Einstein não duvidava de Deus nunca. Olha essa declaração de Einstein: quero saber como Deus criou o mundo, quero conhecer os pensamentos de Deus, o resto são detalhes. E se você quiser, depois eu tenho a referência de onde eu tirei essa declaração de Einstein, não é? Einstein não duvidava de Deus, ele simplesmente assumia Deus. Aí os cientistas tiveram que assumir, os cientistas evolucionistas, assumir publicamente que o universo teve um começo, um princípio. E agora eles disseram: bom, nós temos então que fazer uma outra coisa. Nós temos que achar uma explicação para isso. E eles buscaram a explicação. E a explicação se chamou, vou voltar ao slide. Como é que é o nome disso? Big Bang. Como esse é um termo em inglês, não é? Big é grande, né? E Bang eles falam como uma explosão. Ou seja, a grande explosão. Houve uma grande explosão cósmica. E de repente tudo apareceu. As revistas e os jornais estão sempre questionando. São revistas que são chamadas científicas, né? Elas estão sempre questionando assim: quando começou o mundo? Quando foi o princípio do universo? E eles dizem: agora nós vemos por telescópios que vão mais longe, calculando a velocidade da luz. Quando aconteceu essa explosão? E eles dão os milhões e milhões de anos atrás. Quando aconteceu essa primeira explosão cósmica? Será que essa explosão aconteceu mesmo? O que você acha? Sim ou não? Não? Sim ou não? A gente tem dúvida mesmo, né? Mas eu estou para dizer para você que aconteceu sim. Ué, pastor, mas que heresia você está falando aí? Você vai entender, vai entender. Note que eles fogem de falar sobre um assunto. Os cientistas falam assim: quando começou o mundo, quando vai acabar? Mas eles fogem de falar sobre um assunto. Qual é o assunto? Por quê? Por quê? Por que surgiu o universo? Por que eles fogem de falar sobre isso? Porque eles sabem que começo e fim, essa coisa de falar sobre princípio e fim, o começo do mundo e o fim do mundo, isso aí, para falar sobre isso, começo e fim são exigências de uma das mais comprovadas leis de toda a natureza. É uma lei científica também, é a segunda lei da termodinâmica. Está ficando complicado, tá não? Segunda lei da termodinâmica. Que lei é essa? Vamos lá. Essa lei é conhecida como a lei da entropia. Agora ficou mais fácil, não ficou? Ficou nada, complicou mais ainda, né? Agora vamos traduzir a tal da segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia. O que ela fala? Ela diz o seguinte: ela é só um jeitão, essa lei da entropia é só um jeitão esquisito de explicar que a tendência de tudo na natureza é fazer com que as coisas se desordenem, ou seja, piorem. Você concorda com isso? Tudo na natureza se desordena mais e piora mais. Se você quer comprovar essa lei da entropia, que é a segunda lei da termodinâmica, você pega a sua bicicleta novinha e coloca no quintal e deixa lá por 2 anos, sem tirar do quintal, tomando sol e chuva. E você vai ver que no fim quanto tempo eu falei mesmo? Vai ter uma motocicleta lá. Ela vai se transformar. Entendeu? Porque a teoria evolucionista diz assim: as coisas não pioram com o passar do tempo, elas melhoram.
O homem, a raça humana melhora. Você era parecido com um macaco no passado, e agora você está ficando melhor e mais inteligente, e está se desenvolvendo. O homem, ele andava de 4, e depois ele andou em 2 patas, e ele foi crescendo, e ele foi melhorando, e a mente do homem vai se expandindo. Acontece que a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, que é uma lei científica, diz que tudo piora. Ou seja, a sua casa estraga, o seu carro acaba, e o universo cada vez mais se desordena. É o que acontece, é uma lei natural. À medida que o tempo passa, o universo se desordena. Tanto que os cientistas estão morrendo de medo, porque eles calculam que num tempo lá no futuro vai acontecer de um asteroide bater e se chocar na Terra. Um asteroide grande, e que ele deverá destruir a Terra se ele se chocar. Ora, se existem leis regendo o universo, como que pode uma coisa dessa bater na Terra? Acontece que tudo vai se desordenando. Agora, algumas perguntas difíceis para a gente fazer para cientistas ateus. Se tudo acaba e piora, como a evolução afirma que o homem, os animais e o planeta, tudo evolui e melhora? Segunda pergunta, se o universo está ficando cada vez menos ordenado, de onde veio essa ordem original de quando tudo começou? Da onde ela veio? Como é que se explica isso aí? Os argumentos apertam mais, agora eu quero complicar um pouquinho mais. Foi muito complicado essa última parte? Foi? E eu ouvi um não meio baixo. Você ficar preocupado. Foi ou não foi? Não? Então vamos complicar um pouquinho mais. Presta atenção, não dorme não, tá? Não estou vendo ninguém dormir. Tá bom, vamos lá. Enquanto isso a gente vai apertando. Além de provar que o universo teve princípio e terá fim, a teoria da relatividade, quem foi que fez essa teoria da relatividade? O Einstein, aquele homem bonito que aparece mostrando a língua nas fotos, com o cabelo bem penteado, né? Coitado, ele deve ter muito mais fotos outras bonitas, né? Mas gostaram daquela lá. E essa teoria dele afirmou que o universo está em expansão. O que isso tem a ver com aquilo que a gente acredita? Bem, essa teoria do Einstein foi confirmada só 10 anos depois que ele escreveu no papel. Era uma teoria científica, mas aquilo ali foi comprovado 10 anos depois, quando foi observada por um telescópio construído por um camarada chamado Edwin Hubble. Edwin Hubble. Tem até um telescópio novo colocado no espaço hoje, não é? Que é o telescópio Hubble. Mas esse Hubble fez um telescópio potente, e ao observar as estrelas, eles começaram a comprovar mesmo que o universo teve um princípio, um início. Então ele observou que o universo teve um começo, um princípio, o Edwin Hubble. E aí ele comprovou o que Einstein havia dito, de que o universo teve um princípio e se expandia. O problema para os evolucionistas é que, se você pudesse colocar e voltar a fita ao contrário da criação, ou do surgimento, ou dessa explosão inicial, tudo que existe hoje, acontecendo ao contrário, ia voltar para um ponto só. Um ponto só. E a gente pode dizer, e daí? Tá certo, pronto. Comprova a teoria do Big Bang. Porque se tudo de agora vai voltar e vai convergir para um ponto só no início, quer dizer que era um ponto só, e aquilo tudo explodiu e deu origem a todo esse universo. E aí, lá mais para frente, o homem apareceu de uma ameba, um ser unicelular, que apareceu assim também do nada. Não é verdade? E a gente diria, está aí, comprovando o que creem os evolucionistas. Veja só, se nós pudéssemos assistir a história ao contrário, isso que eu acabei de falar agora, né? Agora, isso aí está de acordo com o Big Bang? Dá a impressão que sim, né? Mas como que ele nos mostra que a criação é que está certa e não essa teoria? O que isso colabora conosco e com a crença de que Deus criou o mundo? Esse ponto, para onde tudo viria, ele não teria o tamanho nem de uma bola de basquete, nem uma de golfe, e nem a cabecinha de um alfinete. Esse ponto inicial, ele teria, sabe que tamanho? Ele seria o nada. Ou seja, ele vem pequenininho e ele não fica do tamanho do alfinete. Ele simplesmente some. Então não tinha nada, nem um ser unicelular, nem uma ameba, nem uma pontinha de nada que explodiu para dar início a tudo e virar o universo. Ou seja, converge tudo para o nada. Isso quer dizer que a teoria evolucionista diz o seguinte, que antes, no nada, quando não havia nem tempo, nem matéria, nem espaço, de repente o nada explodiu.